pessoal, estamos chegando com mais um Fox Nitro do Hexa. Hoje é dia de falar muito deste que caminha para ser talvez o maior piloto de todos os tempos na Fórmula 1. Claro, estou falando de Lewis Hamilton, que conquistou nos Estados Unidos, nesse final de semana, o seu 6º título mundial, 3º consecutivo. É assunto principal, é claro, do programa de hoje, que tem muitas outras atrações. Hoje estamos recebendo convidado, o Vicente Sfeir, falei certo, né, Vicente? Perfeito. Gerente de motorsport da Shell. A gente vai falar bastante com o Vicente sobre automobilismo brasileiro, sobre as coisas também que acontecem na Fórmula 1. A Fórmula 1, aliás, hoje estourou um escândalo, ou pelo menos uma acusação nessa segunda-feira da Red Bull e da Mercedes contra a Ferrari. Fluxo de combustível. Esse é o culpado. Tudo bom, Vicente? Obrigado por você ter vindo. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito legal. O Vicente esteve com a gente no primeiro Nitro, em 3 anos atrás, né? 3 anos atrás. Acompanhando 161 programas atrás. Acompanhando o Ricardo Zonta, que foi nosso primeiro convidado para o Fox Nitro, lá nos estúdios de São Paulo ainda. É um prazerzão te receber. Obrigado. Felipe, Tamo tudo junto. bem? Tiaguinho. Beleza? Edgar Melo Filho, que participou da transmissão nesse final de semana da Cascavel de Ouro. Ô, Edgar, você foi pra Cascavel, disse que você não parava, dava 5 passos sem tirar 30 selfies. É verdade, Edgar? É uma casa muito querida, né? A gente passou muito tempo lá desenvolvendo carro de corrida, correndo, ganhando uma, perdendo um monte, aprendendo. Então a gente tem um carinho muito grande pela cidade, a corrida foi muito legal, a gente vai falar dela. Só que eu tô numa sinuca de bico aqui, Flavinho. Falar o quê de um Hexa? Eu lembro que no programa da semana passada eu mandei até engessar o braço do cara pela posição que ele precisava chegar em 8º. Agora, acusações à parte, tô estranhando a Ferrari ainda não ter disparado o popular e famoso Alarme Rosso. Alarme Rosso, é verdade. As coisas da Ferrari andam estranhas depois dessa corrida dos Estados Unidos, né? Bom, vamos começar com a Fórmula 1? Começar com este grande nome da história do esporte, a gente pode dizer, né? O Lewis Hamilton, que estamos vendo algumas imagens da carreira dele, conseguiu o seu 6º campeonato mundial nesse final de semana, com o 2º lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Felipe Mota, ele vai ser o maior de todos, não? Eu acho que corrida é difícil, esse tipo de discussão em função apenas dos números, não que eles sejam pouco importantes, mas todos os grandes pilotos precisam dispor de um carro dominante, de uma hegemonia para inflar os números, e isso aconteceu com o Schumacher, aconteceu com o próprio Vettel com o tetra dele, com o Hexa. Isso não significa que eles não mereceriam. Estou falando que existem outros grandes pilotos que foram campeões, mas talvez não foram multi-campeões por não terem a hegemonia, mas para quem torce para o Senna e não reconhece nenhum outro piloto sendo elogiado, o próprio Senna teve 4 temporadas num foguete para ter as 65 poles, por exemplo, tudo bem. Mas e a Lotus? Tudo bem. Só estou falando que os números, na minha opinião, são importantes, mas mais relevante do que isso é avaliar a carreira como um todo, e o Hamilton foi um cara que ganhou corrida e foi o protagonista mesmo quando a McLaren tinha um carro ruim. No acidente do Massa, na Hungria, 2009, a McLaren e a Ferrari tinham carros horrorosos e ele ganhou aquela corrida, ninguém lembra porque todo mundo estava focado com a saúde do Massa. O Hamilton foi um cara que a primeira corrida que eu acompanhei dele foi uma etapa em Mônaco da Fórmula 3 europeia. Até o Attila Abreu, que hoje trabalha com o Vicente, é piloto do Vicente na Shell, na Stock, estava naquela prova. Ele engoliu todo mundo naquele campeonato. Mas tinha o melhor carro. Beleza, aí vai para GP2, ganha. Mas tem o melhor carro. Aí vai para Fórmula 1, ganha tudo que a gente vai falar o quê? Que ele tem o melhor carro sempre? O cara é um absurdo e eu já disse aqui, sempre revalorizei o Hamilton, mas para mim, quando ele quebrou a corrente com o pai dele e virou o Hamilton, que para mim é o Hamilton verdadeiro. É esse cara popstar, é o cara que tatua o corpo inteiro, que vem com papo de vegano e tudo mais. Ele gosta de ser referência, ele gosta de ser um cara da cultura pop, e aquele cordeirinho dos primeiros anos ele era meio fake. Esse Hamilton eu fecho, esse cara eu acho sensacional e tá dando declarações espetaculares. E ele virou um ativista também, entre outras coisas, de boas causas. Acho que isso é sempre muito importante. Olha do meu lado ali. É sempre muito importante um cara que tem a importância e a popularidade que tem defender bandeiras, até do ativismo racial. Ele tem escrito e deve ter tatuado também o famoso Still I Rise, né? Que ele até falou na hora que acabou a corrida, Still We Rise, ele fez uma pequena adaptação ali,
que é um poema, né? Um poema de uma importante escritora e ativista negra que morreu alguns anos atrás. Enfim, ele é um cara que passa o recado e passa bons recados, além de ser um piloto, né, Vicente? Que vou te contar um negócio. Ou vai querer gostar de ganhar a corrida assim lá longe, embora não tenha vencido essa prova de domingo. Bom, Hamilton, para mim, ele é uma confirmação. Para quem conhece automobilismo, sabe que ele, desde muito jovem, fazia parte de programas de desenvolvimento e chegou na Fórmula 1 já muito bem preparado, né, vencendo categorias anteriores. Então, o que ele vem fazendo nesses últimos anos é simplesmente a confirmação de todo o trabalho que foi feito com ele desde o início da carreira. Então, realmente, para mim, ele é um excepcional piloto, tem mostrado isso e realmente ele é muito frio. O que eu sinto do Hamilton é que ele, cara, qualquer ambiente para ele é igual. Ele não amarela, né? Ele está sempre muito frio, brigando pela sua vitória e para mim com certeza vai bater o Schumacher. Vai bater alguns recordes, ele já bateu. Você mande a sua mensagem pra gente aí com a hashtag Fox Nitro, se você acha o Hamilton o melhor de todos os tempos, se acha o Schumacher, se acha o Senna, se acha o Lauda, o Prost, o Piquet, enfim, Fangio, Clark. Há uma enorme lista aí de pilotos que podem se candidatar a esse título simbólico, né, de melhor de todos os tempos. Edgar, você viu quase todos esses que eu mencionei, inclusive o Fangio, porque o Fangio, enfim, ganhou seus 5 títulos nos anos 50. Você com certeza viu o Fangio em Interlagos, que ele chegou a guiar em Interlagos, e acompanhou a carreira de todos esses caras que eu mencionei. O Hamilton te impressiona mais no que exatamente, Edgar? Na maneira dele trabalhar com esse carro dentro da atualidade do mundo que ele está vivendo. Eu nunca comparei, Flávio, eu vou também muito no tom do Felipe, porque algumas coisas que ele falou fazem extremamente muito sentido para mim. Aliás, deixa eu até mandar um abraço para o Vicente, agradecer a presença dele no programa. Jamais eu vou comparar Fangio com Schumacher. Primeiro que um guiava caindo do carro, tá certo? Usava roupa a favor de fogo, toquinha de couro. Então, tem uma série de coisas que, sabe, não condizem, são fora do esquema. Você vê que hoje os carros têm um castelo muito alto e não existe o menor termo de comparação. Então, um piloto do nível do Hamilton e de outros grandes pilotos, como o Vettel, como todos os outros, como o Ayrton, enfim, como o Schumacher, precisam de uma grande equipe, de um grande carro por trás, com um grande engenheiro, para que as coisas funcionem e o talento dele funciona. Ou seja, todos os movimentos dele, todas as manobras dele acabam fazendo sentido porque o carro aceita. Então a performance dele cresce muito. Então outro dia, esse menino Kubica, que eu acho um pecado que estão fazendo com ele, o que aconteceu, ele teve um acidente, rodou, bateu, os caras correram, cobriram o carro inteirinho, saíram cuidando para ninguém olhar, mas meu Deus, vai esconder o quê? O que vocês querem esconder com esse carro? O cara não consegue guiar o carro. Então, assim, faz muito sentido um grande piloto ter um grande carro. Hamilton teve, e se continuar com essa supremacia da Mercedes por mais 2 anos, ninguém segura o cara, porque ele tem uma gana, uma vontade. E outra, ele inverte as coisas, ele consegue às vezes tirar um segundo quando o carro já acabou, o carro já está aqui, ele tira um segundo. Nós já vimos esse filme, nós conhecemos pilotos que conseguem fazer isso. Então, o potencial que o Toto Wolff tem na mão com o Hamilton, você vê a própria evolução do Bottas, que é tido como um grande pangaré. Ó, o que o cara fez na corrida. Por quê? Porque tem um foguete embaixo dele. Então, quando você tem um foguete, fica mais fácil para você. Tá de parabéns o Hamilton pelo grande número de vitórias que ele conseguiu, pelo número de campeonatos, e ele realmente vai dar muito trabalho, porque é um cara que guia muito, tem uma sensibilidade para entender o carro. E quando ele está encapetado, ninguém segura, Flavinho. E aí, Thiago? 6 títulos. Qual deles você destacaria? Lembrando que foi campeão em 2008, né? Seu segundo ano de Fórmula 1. Campeão em 2014, o primeiro ano da era híbrida. Em 2015, 16 ele perde o título para o Rosberg, aí ganha 17, 18 e 19. Uma das coisas mais impressionantes que eu acho no Hamilton é você pegar que ele venceu, era o único piloto da história da Fórmula 1 a vencer em todas as temporadas que ele participou. São 12 temporadas, ele está ganhando, todo ano ele ganha pelo menos uma prova. E sempre troca um regulamento aqui, a Brown, como destacou o Mota aquela vez, era o carro mais forte, a Red Bull tinha um carro incrível, ele foi lá e conseguiu ganhar.
Coisas interessantes do Hamilton, para mim, essa vitória em cada temporada é o número mais impressionante dele, porque você também se manter 12 anos no mais alto nível do esporte é outra coisa difícil em termos de cabeça, em termos de estrutura emocional e tudo. Eu acho o Hamilton um cara muito forte. De todos os títulos, sem dúvida, o de 2008 foi talvez aquele mais emblemático, porque em 2007 ele perdeu um título quase ganhando sua primeira temporada na McLaren, que tinha 2 provas para conseguir, acho que 8 pontos, e conseguiu, deu uma amarelada na China e teve um problema sério no Interlagos e acabou perdendo um título. Se ele perde aquele segundo título para o Massa em 2008, ele ia ficar com uma... Ele fala isso na entrevista logo depois. Ia ser uma marca muito forte na carreira dele, negativa, de o cara que chega na hora da H e não decide. Depois ele mudou a cabeça e quando começou, e acho que a perda do título que ele teve para o Rosberg foi outro momento marcante para ele de, não, vamos para a retomada, vamos continuar com esse projeto. Então acho que o 17 foi uma conquista extremamente importante para ele. Flávio, estamos vendo aí, desculpa, Tiaguinho, só para Felipe, nós estamos vendo já imagens do Grande Prêmio dos Estados Unidos, domingo, vitória do Bottas. Não, eu tenho até um comentário que eu vou já emendar uma pergunta para o Vicente, tem muito a ver com esse negócio de você pensar um jovem piloto. Eu acho que a gente não pode, nesse processo do Hamilton hexacampeão, esquecer Ron Dennis e McLaren, cara, porque talento ele tem, mas a gente não sabe para ele ganhar corrida nas 12 etapas, nas 12 temporadas que ele participou, teve um apadrinhamento lá justo, mas é muito difícil você ver talento no menino de 10, 11 anos e saber que aquilo vai virar. O Vicente conduz a academia da Shell, você tem o Jean-Luc Capetekoff e você sabe do próprio Paul Aron que está na Mercedes. A dificuldade disso, pegando o caso do Hamilton, cara, de você achar um cara com 10, 12, 7 anos, que eu acho que foi o caso do Hamilton, não tinha 7 anos, e o cara virar e apostar e às vezes o resultado não e bancar e sustentar. Não, realmente, hoje em dia os pilotos estão sendo descobertos cada vez mais jovens, né? Você acompanha, eu fui para o Campeonato Mundial de Kart esse ano na Itália, já vi pequenas estrelas sendo desenvolvidas e acompanhei bem de perto a Fórmula 4, que é a primeira categoria depois do kart, né? E lá você já vê as principais marcas escolhendo e pincelando já os seus jovens talentos. E são pilotos que já são desenvolvidos e direcionados para atingir a Fórmula 1 em 4, 5 anos mais. Hoje em dia está tudo muito precoce, realmente. A gente consegue ver o futuro da Fórmula 1 nas categorias de base hoje em dia. E não é fácil pensar, como você disse, né, Felipe? Acertar, né? Qual é o critério para pensar um moleque desse? Só resultado? Porque o Hamilton foi adotado pela McLaren, digamos assim, pelo Ron Dennis, com 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade no kart. O Felipe tem toda a razão. Você olha, tá cheio de moleque muito bom com 8, 9 anos. Você olha e fala assim, caramba, o que esses meninos fazem? Como é que você acha, assim, o cara? Para cada um que você acerta, você erra em quantos? Não, a gente errou pouco até hoje. A gente depois vou numerar um pouco os pilotos de sucesso que nós tivemos nesses últimos anos no desenvolvimento, né? Mas lá em 2014, praticamente a gente olhou os principais campeonatos nacionais de kart, vimos quais tinham habilidades e técnicas diferenciadas e a partir daí você começa a investir e monitorar. Coloca metas a serem estabelecidas e atingidas e compara também com o nível de pilotos do seu país. Tanto é que o primeiro ano que nós levamos o Gianluca para a Europa, num campeonato europeu de kart, ele não participou das finais. Então a gente viu que o nosso gap estava muito, muito longe e seria necessário a ida para um campeonato, para um ano inteiro na Europa, para a gente tentar pelo menos nivelar ou entender em que nível que estava o nosso automobilismo brasileiro. Mas realmente, assim, o Brasil é um país de muito sucesso, né, de pilotos. Assim, a gente tem muita sorte, né, no desenvolvimento de jovens pilotos, está no nosso DNA. Mas hoje em dia está cada vez mais difícil. A gente tem muito investimento técnico, né, em categorias seguintes que a gente não consegue saber se é o piloto ou é o equipamento que está fazendo a diferença. Mas você já consegue, bem de jovem, saber quem são esses jovens. Pelo menos com o próprio que são ruins a gente sim. E é engraçado porque a gente pega esses programas de sucesso, no caso o da McLaren, que revelou o Hamilton, o da Red Bull, que revelou o Vettel. São 2 pilotos apenas que foram campeões mundiais, vindos de programas de desenvolvimento de pilotos. É difícil você também... Acho que muitos passam, alguns chegam na Fórmula 1, têm as oportunidades, mas ganhar campeonato foram 2 até agora. Que ganharam 10 títulos. A Fórmula 1 também depende muito do equipamento. De 13, que eles pegam 10. do primeiro do Hamilton, que 2008, né?
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não, o De Button e o 12. Rosberg. Button e Rosberg. De 12 Um de eles ganharam cada. 10. 10 não, eles ganharam 10. 6 e 4. Não, agora do grid da Fórmula 1, de 20 Deus carros. É que agora virou a tendência. Acho que agora é impossível uma estrela solitária Sim, não chegar lá. É que o do Hamilton eu pontuei, porque além de um pioneirismo, foi quase, ao invés de hoje temos os programas. Naquela época era quase um trabalho de olheiro, tipo do futebol que vai lá no terrão e fala, pô, esse menino é bom, não era? Ele já fazia parte, mas ele é quase a primeira estrela de uma Era meio que um subpatrocínio para um cara que era campeão de uma categoria, não era uma coisa de programa mesmo, de Teve um trabalho. pouco, até arriscaria dizer, de vaidade do Ron Dennis. Assim, eu vou eleger alguém. Escolheu um garoto negro, Sim. que verdade. é uma absoluta raridade no meio automobilístico, né, que é um esporte de elite completo, e a gente sabe as diferenças e a maneira como é muito mais difícil para um negro conseguir as coisas em qualquer país do Ocidente, né? Então, teve um pouco disso também. Agora, o talento do rapaz era um negócio assustador. E hoje eu liguei pro Carrapatoso, Rubem Carrapatoso, campeão mundial de kart, que ele conhece esses caras desde que eles tinham 5 anos, né? Pra saber de histórias, justamente para tentar entender a lógica. Ele contou uma história e falou, cara, tem um campeonato europeu. O campeonato europeu já é quase um mundial, assim, o sarrafo tá lá em cima. Ele tinha quebrado um braço, obviamente ele não foi competir com o braço quebrado naquele instante, mas estava em processo de recuperação, não tinha alta, era ele versus Rosberg, ele ganhou, o Rosberg foi segundo. Então assim, dava pra ver, mas é o que a gente tá falando, não tem um, tem ali uns 8, 10 ali pra você escolher, pô, eu tenho que escolher 1, 2, é difícil você dar o tiro certo. No primeiro ano ele peitou o Alonso, bicampeão contratado a peso de ouro da McLaren. Exato. Ele peitou o Alonso e quase ganhou. Flavinho, É uma história maravilhosa. Oi, Edgar, diga lá, vamos lá. Posso fazer uma pergunta para o Vicente? Oxe, claro. Vou pegar um gancho. Vicente, eu me lembro que na época que eu passei muito tempo fazendo Fórmula 1, a gente tinha contato somente naquelas pistas em que você tinha muitas corridas de Fórmula 3 junto, enfim, categorias menores, etc. E convivendo com o pessoal ali dos times da Fórmula 1, você sempre conversava sobre um ou outro garoto que você observava que tinha um comportamento diferente, se sobressaía, conseguia um bom resultado, nem sempre com equipamento dos melhores possíveis. Mas tinham outros garotos que apareceram na época e depois desapareceram, porque, assim, guiavam muito, mas eram verdadeiros zumbizinhos. Você falava, o cara tinha lag para responder. E eu notava, assim, um certo cuidado para se evitar que esses meninos continuassem. Talvez por preocupação, Vicente, em função de no futuro chegar num foguetão como aquele e se, de repente, causar um acidente muito grave. Até que ponto você entende que é importante o caráter, a formação do menino? Porque o Hamilton foi uma coisa à parte. Ele sempre teve esse comportamento, essa postura. Eu, inclusive, fiquei preocupado quando a transferência dele para a Mercedes, que o Schumacher guiava, ele passava pelo Schumacher, eu até brincava e dizia, vai olhando o carro que você vai pular aí dentro, quando a Mercedes começava o desenvolvimento. Como você vê a preparação psicológica do menino, as respostas dele, o comportamento dele em si, a ponto de influir na carreira dele? Bom, Edgar, essa é uma pergunta muito boa, porque antigamente os pilotos, por seu talento só, já conseguiam conquistar, pulavam de categorias e conseguiam chegar a categorias principais do automobilismo, né? Hoje em dia, existe um trabalho muito forte fora da pista também, um trabalho de treinamentos físicos, mentais, simuladores, né? E existe também o perfil, porque que marca que aquele piloto vai representar. Então, por exemplo, a Red Bull, ele pode ser um pouco mais ousado, mais agressivo, porque é um perfil da marca. Uma marca mais tradicional, como a marca Shell, por exemplo, o piloto também tem que vestir um pouco a carapuça, né, da marca. Então, assim, a gente também faz um trabalho fora das pistas para desenvolver o piloto não só como piloto profissional, mas também como ele pode representar a marca fora dela, porque hoje em dia você vê que em entrevistas coletivas você pode ganhar ou perder um piloto muito rápido. É bem interessante isso, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade, tem o perfil da marca. O Red Bull, o cara pode ser meio porra louca. O Verstappen. Tanto que você vê, os primeiros pilotos Red Bull, na Red Bull, era o Antônio Liuzzi, que era todo também furado. Scott Speed, que era americano. Zebra. É verdade, é bem legal isso. Interessante bem legal. Isso mesmo, uma empresa mais conservadora, você tem um piloto mais Leclerc, todo. Você imagina. Ele não gosta, tomando todas do planeta, o que representaria, né, Flavinho? Era difícil, o cara só enxugava e fumava. Vamos ouvir os 3 primeiros colocados. A gente falou pouco do Grande Prêmio dos Estados Unidos.
teve um grande nome nesse fim de semana, sem dúvida, foi o Bottas, fez a pole position, ganhou a corrida, o Hamilton saiu lá de quinto, terminou a prova em segundo, o Verstappen foi o terceiro colocado, e a Ferrari fracassou, quebrou a suspensão do Vettel, e o Leclerc teve um ritmo muito ruim, foi o quarto colocado. Vamos ouvir então os três primeiros, Bottas, Hamilton e Verstappen, depois da prova de Austin, no Texas. It's a nice win. Feels good. It just felt very, very good since yesterday in the car, and we had a strong pace, so we're very, very happy about the win. It's just overwhelming, if I'm really honest. It was such a tough race today. Yesterday was a difficult day for us. Valtteri did a fantastic job, so huge congratulations to him. And today I really just wanted to recover and deliver the 1-2 for the team. And I didn't think the one stop was going to be possible, but I worked as hard as I could. And I don't know, I'm just filled with so much emotion. But I have, my whole team here, everyone back at the factory. I got my mum and my dad, my stepmom and my stepdad here, my uncle George, and an aunt from Trinidad, and all the family back home, obviously. So it's an honor to be up here with those greats. Yeah, it was a very good race, and it was fun. I could still see the cars ahead of me, and I think we had quite decent pace. Tá aí, portanto, classificação do campeonato depois de 19 etapas. Hamilton 381, já não pode mais ser alcançado, obviamente, por ninguém. Bottas é o vice-líder, assim será até o fim. Leclerc, Verstappen e Vettel ainda brigam pelo terceiro lugar. Isso tá legal, hein? Tá boa a briga. O Leclerc deu um saltinho aí em relação ao Vettel, principalmente, que não pontuou. Albon, Sainz e Gasly também tem uma briga legal. O Gasly vai ficar para trás, né? Não tem jeito. Mas Albon e Sainz vão disputar aí o sexto lugar no campeonato. Na sequência, Ricardo, que fez uma bela corrida nos Estados Unidos, né? Capacete lugar. legal pra caramba. Capacete muito bacana, homenageando o time de futebol americano universitário do Texas. Legal. Pérez, Norris. Pérez fez uma ótima corrida também. Largou em último e terminou em 11º. De novo, ele protestou. Ele protesta contra o Kvyat agora toda a corrida. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Não, né? Realmente, ele fez alguma coisa errada, já perdeu de novo. Ele já na sexta-feira. Na sexta-feira ele já entra com protesto. Chega com a inscrição e com o protesto. Norris, Hülkenberg, Kvyat, coitadinho. O Raikkonen tá lá atrás. Stroll, Magnussen, Grosjean, Giovinazzi, que renovou seu contrato com a Alfa Romeo nessa segunda-feira, mais um ano. E o Kubica, os 19 pilotos que pontuaram. No Mundial de Construtores, Mercedes disparado, ali a Ferrari, Red Bull, tudo tranquilo, a McLaren voltou a pontuar, Renault já se firmou ali em quinto, e aí nós temos uma briga boa, teve uma mudança de posição aí, a Racing Point passou a Toro Rosso nessa corrida, é uma briga muito boa e vale muito dinheiro, né? Alfa Romeo, Haas e Williams estão aí os 10 times da temporada 2019. No nosso bolão, cara, foi um fiasco esse fim de semana, ninguém fez pontos. Quem fez mais pontos foi o Rodrigo Matar, que fez 5. 6 pontos. É a voz do além aqui. 6 pontos fez o Rodrigo Matar. Eu fiz 3 só. Foi uma injustiça. Eu tinha colocado o Sainz. Tá estranho isso aí. Tá estranho. Mota, você praticamente é o virtual campeão, né? Calma, não começa. Isso é, como que é? Olho, cheirinho. Pode dar a taça pra invertida. Como que é? Tem uma expressão que é quando você bota uma zica no cara falando bem. Não, de jeito nenhum. Vamos ver como é que vai ficar. É uma corrida que sempre tem chuva. Brasil, então estamos tentando aí pro regulamento desse ano ainda, uma liminar, para que a última corrida tenha pontuação. Boa. Vamos ver se isso vai. Ano passado era assim também, né? Falando em regulamento, 2021 já está aí batendo na porta. E nesta semana, na semana passada, lá mesmo, no Texas, em Austin, a Fórmula 1 apresentou oficialmente a sua cara para a temporada de 2021. Assim serão os carros. Resumidamente falando, asas dianteiras bem simplificadas, traseiras também. Não vai ter mais a asa móvel, né? Acho que eu não vi. Vai ter asa móvel? Vai ter asa móvel, tá. Vai continuar tendo DRS, me informa aqui o Rodrigo Matar. Fundo praticamente com efeito solo, né? Com túneis e a proibição de apêndices aerodinâmicos, aletas, essa coisa toda. Os motores continuam iguais e a gente vai ter aí uma padronização de muita coisa, de muitas peças, muitos componentes. Mas para mim, o mais importante, Felipe, teto orçamentário de 175 milhões de dólares para todo mundo. Salários de pilotos estão à parte, né? Não entram no orçamento.
Também não entram no orçamento os 3 maiores salários de pessoal técnico das equipes, Toto Wolff, Adrian Newey, essa turma toda que ganha bem. Bônus também não? Batia Binotto. Oi? Bônus de performance Bônus também não? de performance também não, mas enfim, 175 milhões de dólares, não sei como é que eles vão fiscalizar isso. De qualquer maneira... Vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Mas a ideia é diminuir o abismo fazer entre meia as nota, grandes... claro. Pois é. O Hamilton vai ganhar 200 milhões e vai devolver 100. E vai ter de nota fria voando por aí, vai ser um negócio... É tipo aquela moça no restaurante de quilo do shopping que fica anotando o preço para poder fazer a média de quanto ganha para pegar no final. Só um segundo, Edgar, deixa eu só explicar o que é isso aí. A perda de downforce para os carros que estão atrás vai ser bem menor. Esse é o princípio básico das mudanças aerodinâmicas, permitir que os carros andem mais perto dos outros, né? Hoje essa perda de pressão aerodinâmica, de downforce, é da ordem de 50%, quando a diferença, né, entre um carro e outro é de a distância é de um carro apenas. E isso vai reduzir drasticamente, quer dizer, nós vamos ter possivelmente mais ultrapassagens. E os pneus maiores no aro, na verdade, a roda maior, né? Na verdade, 18 polegadas e os pneus de perfil baixo. Edgar, eu vou começar com você, tecnicamente falando. Você acha que vai dar certo a história da aerodinâmica, de ar mais limpo para quem vem atrás? Olha, Flavinho, eu em princípio eu gostaria que tirassem asa móvel, mas se já está decidido, não vão mexer. Eu acho que os carros com uma asa definida, você teria muito mais proximidade, principalmente com essa melhora em relação à turbulência. Você vê que alguns pilotos que ficam um tempão perto são obrigados, às vezes, a aumentar a distância, não só também para poder refrigerar mais o conjunto deles e também pneus e etc., mas principalmente porque a frente fica ciscando muito em função dessa turbulência, porque o ar ali fica muito turbilhonado e você perde pressão, tem pressão, perde pressão, tem pressão na frente, isso é complicado. Então, como todo regulamento novo, eu acredito que devem testar bastante, isso é muito para o teste, é fundamental, acredito que já deve estar fazendo muita coisa em túnel. E só me resta torcer para que dê certo. A única restrição pessoal, mas isso é uma coisa minha, eu gostaria que tirassem a asa móvel, deixasse todo mundo com um plano definido, porque o que eu agora há pouco tinha te chamado, e eu ouvi uma coisa que realmente eu ainda estou um pouquinho tonto até agora, que essa definição de você definindo custos vai melhorar a situação da Williams. Mas pelo menos ela já gasta menos do que os 175 milhões, Felipe. Mas a minha preocupação é como fiscalizar isso. Eu acho impossível. Eu acho impossível. É que nessa história de fechar a fábrica em agosto, que daí você vai na fábrica não tem ninguém, os caras estão no buraco do Saddam Hussein, sabe assim? Pô, como é que os caras com computador, tudo bem, o GPS e tal. Imagina. Então eu acho que isso é um bom papinho pra boi dormir. Sério? Porque assim, eu acho legal. É cláusula pétrea para essa Fórmula 1 nova. Eu quero ver. Eu acho que é muito difícil, cara. Eu acho que num esporte não. Qualquer esporte já tem uma questão de envolvimento de investimento que é muito difícil você fiscalizar. Pega futebol brasileiro, as dívidas dos clubes e tudo mais. A Fórmula 1, obviamente, não é o futebol brasileiro, mas eu acho que um controle absolutamente preciso é improvável, embora seja um caminho. Se você conseguir desviar um pouquinho, é baseado no orçamento. Quem não garante que os 500 milhões já são anunciados também já não tem um desvio ali e aqui, mas eu acho que é importante, mas acho difícil conseguirem fiscalizar. Inclusive até no gráfico mostrou que existem duas formas. Os 175 milhões é para a parte de performance e tem um não performance. O problema é que você conseguir fazer esse balanço, o balance entre o performance já ouvi essa história. E o não performance. O performance é isso, mas por exemplo, sei lá, o que é o tal de performance? Claro que deve ter no regulamento que não foi divulgado, mas realmente esse balanço é complicado realmente. Aqui no Brasil é conhecido, Tiagão, aqui no Brasil é conhecido como Box 2. You know what I mean. Não, que nem, por exemplo, a performance, um atleta, sei lá, o cara que faz corrida de rua.
Pô, um suplemento esportivo é performance ou não é performance? O cara pode comprar ou não. Um cara compra um tênis que nem aquele cara que correu o maratona em menos de 2 horas. Então. Sim. Empurra o cara pra frente. Isso é performance ou não é performance? Eu É o gosto tênis da do ideia, cara que é fora do regulamento. eu gosto do princípio geral, eu acho importante, porque a gastança é desenfreada, é uma maluquice. Só para se ter uma ideia, no ano passado, segundo os dados que são divulgados, também a gente nunca sabe a precisão desses dados. A Mercedes gastou 410 milhões de dólares, esse foi o orçamento da Mercedes, estou falando de números de 2018. E a Williams, por exemplo, eu não vou nem dizer a Williams, a que gastou menos acho que foi a Haas, 120 milhões. Quer dizer, nós estamos falando de 3 vezes o orçamento de uma equipe para outra. E aí realmente o abismo fica gigantesco, né? Flavinho, eu acho que tem Mas, até Flavinho, uma forma de controlar essa questão do orçamento. Primeiro porque os treinos são limitados, né? Segundo, se no início do ano as equipes apresentarem qual que é o kit aerodinâmico e isso não pode mais mudar, não existe mais desenvolvimento durante o ano. Sim. Então, eu acho que aí você já começa a frear A um pouquinho inibir. o investimento. Isso é uma coisa que a Fórmula E faz. A Fórmula E você homologa o seu equipamento, já tá todo mundo homologado para o carro 2019, 2020, a temporada que começa agora Pode me passar 22 de nem um novembro. pincel, né? Para mudar, você tem que pedir uma autorização, não sei o quê, tem um tempo tal para desenvolver, então realmente é um controle de custo mais efetivo. Quando eu perguntei até pro de Graça, justamente se ele não temia que houvesse um boom no programa que ele participou, Mercedes, ele até falou, cara, se alguém colocar 50 milhões a mais, ele vai ganhar 2 décimos. Então, assim, é uma tudo bem que daí a gente tá entrando num regulamento técnico esportivo diferente do da Fórmula 1, mas lá é o que funciona. Muito bem. Olha,